Áudio 20 do livro Andarilha para o Senhor, capítulo 17. Enfrentando a morte. Se sois vituperados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14. Watchmani falou certa vez: quando meus pés eram açoitados, minhas mãos sentiam dor. Os cristãos de todo o mundo estão ligados, formando o corpo de Cristo. Muitos americanos, em particular, não percebem isso, mas parte do corpo está sofrendo a mais terrível perseguição e tribulação na história da humanidade. Se nós somos membros deste mesmo corpo e nós somos, então, nós devemos sofrer com eles, orar por eles e, quando possível, ajudá-los. Lembro-me de ouvir falar de uma missionária, uma mulher sozinha que virou as costas a tudo que possuía na sua pátria e foi para a China. Não sente medo? Um amigo perguntou quando ela se preparava para embarcar no navio. Eu tenho medo só de uma coisa, ela disse, que eu me torne um grão de trigo que não esteja disposto a morrer. Como isso é muito mais parecido com Cristo do que as igrejas que se reúnem no dia de ação de graças para cantar. Permite que a tua congregação escape às tribulações. Há alguns anos atrás eu estava na África, em um pequeno país onde o inimigo havia usurpado o governo. Havia uma grande opressão contra os cristãos por parte do novo governo. Na primeira noite que eu passei lá, alguns cristãos nativos foram intimados a comparecer ao posto policial para serem registrados. Quando eles chegaram lá, foram presos e durante a noite secretamente executados. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu com outros cristãos. No terceiro dia, foi o mesmo. Já então, o distrito inteiro percebeu que os cristãos estavam sendo sistematicamente assassinados. Era a intenção do novo governo erradicá-los todos, homens, mulheres e crianças, tal como Hitler tentou erradicar todos os judeus. Eu devia falar em uma pequena igreja na manhã de domingo. O povo compareceu, mas eu podia ver o medo e a tensão escritos em todos os rostos. Durante todo o culto, eles olhavam uns para os outros, seus olhos fazendo as mesmas perguntas. Será este, perto do qual eu estou sentado, o próximo a ser morto? Serei eu o próximo? Eu olhei para aquela congregação de faces brancas e negras. A sala estava quente e abafada. Mariposas e outros insetos entravam pela janela sem telas e esvoaçavam em volta das lâmpadas, que pendiam, nuas, sobre os bancos de madeira rústicos, nos quais os nativos se sentavam. Eles estavam todos olhando para mim, em expectativa, esperançosos que eu pudesse trazer a eles uma palavra de Deus para essa trágica hora. Abri minha Bíblia e li 1 Pedro 4, 12 a 24. E agora, meus queridos amigos, eu vos peço que não vos alarmeis com as ardentes provas que vêm para testar a vossa fé, como se elas fossem uma experiência incomum. Vós deveis ficar alegres, porque elas significam que sois chamados a partilhar dos sofrimentos de Cristo.
Um dia, quando ele se mostrar em inteiro esplendor aos homens, vós estareis cheios da mais tremenda alegria. Se sois castigados por serdes seguidores de Cristo, isto é um grande privilégio, pois vós podeis estar seguros que o Espírito da glória de Deus repousa sobre vós. Fechei o livro e comecei a falar simplesmente como uma tia falaria às suas sobrinhas e sobrinhos. Quando eu era uma garotinha, falei, eu fui a meu pai e disse, papai, eu tenho medo de nunca ser forte bastante para ser uma mártir para Jesus Cristo. Diga-me, meu pai falou, quando você faz uma viagem de trem de Haarlem a Amsterdã, quando é que eu lhe dou o dinheiro para a passagem? 3 semanas antes? Não, papai, o senhor me dá o dinheiro para a passagem um pouco antes de eu entrar no trem. É isso mesmo, meu pai falou. E é assim com a força de Deus. Nosso sábio Pai do céu sabe quando você vai precisar das coisas também. Hoje você não precisa de força para ser mártir, mas logo que você for chamada para a honra de enfrentar a morte por Jesus, Ele suprirá a força que você precisar na hora certa. Eu olhei para os meus amigos africanos. Muitos deles já tinham perdido entes queridos frente ao pelotão de fuzilamento ou no machado do carrasco. Eu sabia que outros certamente morreriam naquela semana. Eles estavam ouvindo com atenção. Eu me sentia confortada com o conselho de meu pai. Eu falei. Mais tarde eu tive que sofrer por Jesus no campo de concentração. Ele, na verdade, deu-me toda a coragem e poder de que eu necessitava. Meus amigos africanos concordavam com a cabeça seriamente. Eles também acreditavam que Deus supriria todas as suas necessidades, mesmo o poder de encarar a morte corajosamente. Conte-nos mais, tia Corey, disse um negro velho e grisalho. Era como se eles estivessem armazenando toda a verdade que pudessem para recorrer a ela no dia da provação. Eu lhes contei um incidente que aconteceu no campo de concentração de Ravensbrück. Um grupo de minhas companheiras de prisão tinham se aproximado de mim pedindo-me que lhes contasse algumas histórias da Bíblia. No campo de concentração, os guardas chamavam a Bíblia do livro das mentiras. Cruel pena de morte tinha sido prometida a qualquer prisioneira que fosse descoberto possuindo uma Bíblia ou falando a respeito do Senhor. Apesar disso, eu fui para o meu pequeno catre, peguei minha Bíblia e voltei para o grupo de prisioneiros. De repente, percebi um vulto atrás de mim. Uma das prisioneiras formou as palavras com os lábios. Esconda sua Bíblia, é Lone. Eu conhecia bem Lone. Ela era uma das mais cruéis de todas as mulheres guardas. Eu sabia, entretanto, que eu tinha de obedecer a Deus, que tinha me orientado tão claramente para trazer a mensagem da Bíblia às prisioneiras naquela manhã. Lone continuou imóvel atrás de mim enquanto eu terminava meus ensinamentos e então eu disse, vamos agora cantar um hino de louvor. Eu podia ver os olhares preocupados, ansiosos nas faces das prisioneiras. Antes só eu falara, agora elas também iam ter que usar suas bocas para cantar. Mas eu sentia que Deus queria que nós fôssemos corajosas,
mesmo em face do inimigo. Assim nós cantamos. Quando o hino terminou, eu ouvi uma voz atrás de mim. Outra canção como esta. Ela falou, era Lone. Ela tinha gostado do canto e queria ouvir mais. As prisioneiras se animaram e nós cantamos outra vez e outra mais. Mais tarde, eu fui até ela e lhe falei a respeito do Senhor Jesus Cristo. Estranhamente, seu comportamento começou a mudar, até que, de uma certa forma rude, ela se tornou uma amiga. Eu terminei a minha história e fiquei silenciosa enquanto as palavras faziam efeito em meus amigos africanos. Deixe-me dizer-lhe o que eu aprendi com aquela experiência. Eu lhes disse. Eu sabia que cada palavra que eu dissesse podia significar morte. No entanto, nunca antes eu havia sentido tanta alegria e paz em meu coração como enquanto eu estava transmitindo a mensagem da Bíblia na presença de meu inimigo. Deus me deu a graça e o poder que eu necessitava. O dinheiro para a passagem de trem chegou exatamente no momento em que eu ia embarcar no trem. Os rostos à minha frente se abriram em largos sorrisos. Desaparecidas estavam as rugas de medo e ansiedade. Uma vez mais, seus olhos estavam brilhando de alegria e seus corações estavam cheios de paz. Eu terminei o culto lendo um poema de M. Carmichael. Nós seguimos um capitão ferido. Nós deveríamos ter cicatrizes? Sob suas seguras ordens, nós seguimos para as guerras. Para que não esqueçamos, Senhor, quando nós virmos. Mostra-nos tuas mãos e teus pés. A reunião tinha terminado e os africanos se levantaram para sair. E então, suavemente, no fundo da sala, alguém começou a cantar uma velha canção evangélica. Eu avisto uma terra feliz, onde vou para sempre morar. Há mansões neste lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar neste lar de celeste porvir. Vou morar neste lar de celeste porvir. Eu não sei quantos foram mortos naquela semana, mas alguém me disse que mais da metade dos que tinham ido à reunião tiveram uma morte de mártir e receberam assim uma coroa de mártir. Mas eu sei que o Espírito da glória de Deus estava pousando sobre eles. Veja 1 Pedro 4,14.